Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina, bendizei ao Senhor. O fim é, teme ao Senhor, o fundamento do qual o Senhor lançou, aonde os homens rejeitaram pedra de esquina, mas ele colocou como pedra angular, aonde ninguém pode colocar outro fundamento e ainda que se coloque está atraindo a ira do Senhor sobre si. O fim é teme, que é o princípio da sabedoria, e desvie do mal, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a vida vindoura, a ressurreição do último dia. E a palavra diz que ainda que um pecador viva 100 anos, e não vê logo os seus crimes sendo punidos, é melhor para aqueles que seguem na devida obediência e sempre semeando a benevolência através do seu Espírito. Ele nos ensina mais ainda, a vida é passageira, é como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva arrancada e logo murcha. Se alguns vivem a 70, outros pela sua robustez 80 enfado e canseira. E muitos têm tido seus dias abreviados, não alcança nem mesmo isso, por conta da desobediência. O Senhor nos ensina melhor para uma criança que não venha a nascer e conhecer tamanha maledicência debaixo do céu. Assim como ele nos ensina, melhor para aqueles que perseveram sempre segundo o seu espírito a desviar do mal, seguem sempre na perseverança, fugindo de toda a maledicência, porque aquele que semeia segundo o seu espírito, semeia sempre para que seus dias vão bens e longos e ainda se alcance a vida vindoura. Mas para aqueles que rejeitam, estão sempre sobre a ira e indignação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância. Mas aqueles que rejeitam, na verdade, estão, assim como colocam outro fundamento, estão chamando Deus de mentiroso, amam o prêmio da injustiça e se apoiam na mentira, onde a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Muitos são só um disfarce. O amor é fingido, ainda que se fale em Deus, a palavra diz que o seu pai é assassino desde o princípio. Estão falando em Deus, mas na verdade o seu pai é o diabo, assim o Senhor ensina. E ele os conhece, assim como aqueles que têm discernimento, conhece aqueles que se opõem à verdade, os falsos profetas, aqueles que criam títulos entre si, seguem segundo as suas doutrinas meramente humanas. Palavras destituídas, se colocada na balança, não têm valor real algum, e por isso a ira do Senhor está sempre sobre as suas moleiras. A palavra diz que aqueles que seguem sempre perdoando e anunciando a verdade segundo o seu espírito, fazendo assim acumulareis brasa viva sobre as suas moleiras, aonde Jesus já dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque a palavra diz: ai daquele que conheceu plenamente os santos mandamentos e agora está dando as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles.
Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia, combatendo um bom combate segundo a fé, opera em nós, juntamente com as obras de justiça, vigiando e orando sem cessar, meditai na palavra de Deus, Cristo Jesus, de dia e de noite, chamado Filho do Homem, mas a natureza divina, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.